Calma, turma, eu estou por aqui. A gente fez todos os testes. Por favor, comecem os testes de áudio aí. Veja se vocês estão me escutando. Bom dia. Bom dia, bom dia. Estão me escutando? Suporte, fala comigo. Cláudio está por aí, me dá um ok? Ok. Cláudio, me confirma áudio com qualidade boa, por gentileza. Ok. E aí, bom dia, né? Mas bom dia mesmo. Vocês estão com vontade de aprender, de estudar? Sem moleza? Pega papel e caneta, pega café. Quem está dirigindo, rodando por aí, pare em algum lugar para estudar, porque isso aqui não é uma aula para você assistir dirigindo, não é aula para você assistir distraído, ou você para e presta atenção, ou não fica na aula. O suporte está aqui dentro, está tudo sendo fiscalizado. Qualquer pessoa que entrar, fizer qualquer tipo de bagunça, vai ser removido imediatamente. O foco aqui é para quem quer aprender e quem quer levar a sério o conteúdo que está sendo passado. Então, o suporte está atento a qualquer tipo de comentário indevido ou pessoas que entram para fazer bagunça serão removidas imediatamente. Bom, 9h40, sem mais delongas, vocês, a grande maioria já me conhecem. Se tem alguém aqui pela primeira vez que nunca me viu, nunca esteve no Instagram, fala comigo no chat, deixa eu saber. A maioria já me conhece, mas eu vou me apresentar brevemente. Eu não costumo perder tempo, não gosto de muito blá blá blá, então vou ser direto ao ponto. Não gosto muito de historinha, beleza? Glauciene, primeira vez, seja bem-vinda. Lembro de você nas aulas da Cissa, a Cissa é uma querida. Primeira vez, seja bem-vinda. Vou me apresentar rapidamente aos que estão pela primeira vez, principalmente. Pessoal, alguns estão perguntando, a aula vai ser gravada? A aula está sendo gravada para alunos. Então, quem está aqui não é aluno ou não vai ser aluno, aproveitem esse conteúdo. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sou aquele tipo de profissional que abre uma aula gratuita com marketing para levar para o conteúdo pago e ficar com essa historinha de compra a mentoria que eu vou te entregar. Não. O que está preparado para ser entregue aqui hoje é um conteúdo de alto valor. Se você for esperto, você vai pegar o conteúdo gratuito e vai prosperar do mesmo jeito. Agora, conteúdo pago, mentoria, é para quem quer acompanhamento, para quem quer direcionamento. Uma coisa é diferente da outra. Quem é esperto morre de saber que se eu entrego muito mais do que eu prometo num gratuito, imagine num conteúdo pago. Basta você só raciocinar isso. Agora, eu não faço joguinho. Ah, assiste a aula e compra a mentoria. Não, não tem jogo comigo. Não tem jogo. O que eu vou entregar aqui, no gratuito, é um conteúdo que, na minha época, eu gostaria muito de ter recebido. Gostaria demais de ter tido acesso a esse tipo de conteúdo. Então, se vocês estão aqui, vocês não precisam comprar nada meu. Quem vai comprar é porque precisa de acompanhamento, é porque deu o dia do basta, é porque não aguenta mais, é porque precisa de alguém segurando na mão. Agora, sejam espertos. Pega o conteúdo que vai ser passado aqui hoje, estuda, anota. Isso aqui é resultado de inúmeras formações que eu fiz aqui no Brasil, fora do Brasil. É resultado de muita vivência na frente da tela, é resultado de ter quebrado e ter me reerguido. Então, peguem as minhas lições, aproveitem e aprendam com os meus erros, tá? Aos que ainda não me conhecem, deixa eu me apresentar rapidamente para vocês. Deixa eu só tirar o compartilhamento de tela aqui, que está com a tela do Word aí para vocês. Aos que ainda não me conhecem, eu sou Tamara, eu sou formada em odontologia, sou dentista há 10 anos. Então, de formação, eu me formei em odontologia há 10 anos atrás. No mercado, eu estou aí desde 2019 para 2020. E quem quiser até, inclusive, conhecer um pouco mais sobre a minha história, eu gravei um episódio para o podcast do Gamecast, que é o maior podcast do Brasil em trading, em mercado financeiro. Nós gravamos essa semana em São Paulo, lá na XP, e no início de abril agora, esse episódio vai ao ar para vocês. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre mim, assistam esse episódio que vai ao ar agora, início de abril, no Gamecast, porque tem muita coisa boa lá para vocês.
e a gente falou sobre papos muito relevantes para o trader. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, eu recomendo que assistam esse episódio que vai ao ar. Ok, pessoal, vou ser direto ao ponto. Essa historinha de, eu tive que quebrar para aprender a fazer dinheiro no trade, essa historinha que todo mundo conta, no meu caso foi um pouco diferente. Quando eu conheci o trading, eu já tinha uma condição financeira e uma vida estável. A minha profissão anterior, e que eu ainda exerço a odontologia, ela já me proporcionava uma ótima condição financeira. Então, foi um pouco diferente. Eu não fui para o trading para largar a CLT, para ter uma vida melhor na época, não foi nada disso. O estímulo não foi financeiro. Eu já tinha uma vida muito confortável quando eu conheci o mercado financeiro. Então, no meu caso, foi o contrário. Eu entrei com um estilo de vida muito confortável para a média do brasileiro, e na época foi o contrário. Eu quebrei no mercado, sim, na época, e vim, sim, a perder o meu estilo de vida, a sair da minha zona de conforto daquela época. Inclusive, fiquei até sem carro. Para quem conhecer um pouquinho mais da minha história, vai saber disso. Então, eu não gosto de ficar chorando lamúrias. O que eu posso dizer para vocês é: não é necessário que você passe pelo que muitos de nós passamos, a ponto de chegar a quebrar, a perder tudo, a ficar sem nada e tudo mais. Na minha época, eu não fiquei sem nada, mas eu sujei meu nome, a minha profissão de clínica, de odontologia, quase foi para o lixo, porque eu fiquei uma época pegando todo o meu dinheiro da odontologia, colocando no mercado, não ganhava nada no mercado e ainda comecei a não produzir direito na odontologia. Então, eu entrei em colapso por isso, porque eu não tirava do mercado. E aqui eu já estou dando um insight para vocês. Pega essa visão que eu vou passar para vocês. Cuidado com essa historinha de vou largar a CLT pelo mercado. Cuidado com isso, porque para você ter êxito no mercado, você precisa ter uma fonte de renda secundária para te ajudar a segurar as pontas, senão você não aguenta. Cuidado com essa historinha de vou largar tudo pelo mercado. Isso é coisa de gente emocionada. Se eu não tivesse uma profissão para me ajudar na época, eu não estaria hoje aqui. Porque eu tive uma profissão secundária para me ajudar, uma fonte de renda secundária para me ajudar. Cuidado com essa historinha de larga tudo e vem viver do trade. Isso é coisa de gente emocionada. E o mercado não cabe emoção, não cabe esse tipo de atitude. Cuidado com isso. A gente até falou sobre isso lá no episódio do Gamecast, falamos muito sobre essas questões, porque a gente tem visto muito isso. A mídia, ela vende muito isso, de você larga tudo para viver no mercado. Daqui tantos meses você está ganhando dinheiro no mercado. Quem é que garante que você vai estar ganhando dinheiro no mercado daqui tantos meses? Isso é relativo. Ninguém pode garantir isso para você. Qual é o tema que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar sobre dia de fúria no trading. Em relação à parte de neurociências, Tamara, por que que você caiu nisso? Por que que você foca muito nisso? Vou contar para vocês brevemente. Lá atrás, eu já tinha construído a minha parte técnica perfeitamente. Eu já tinha uma técnica muito bem alinhada, perfeita. E mesmo com uma técnica bem alinhada, eu ainda não conseguia ter resultado. Suporte, presta atenção no áudio, desliga o áudio do pessoal, por favor. Então, o que que aconteceu? Eu já tinha uma técnica muito bem alinhada, eu já tinha feito várias mentorias da parte técnica e ainda assim eu não conseguia ter resultado. Até que um dia eu tive um dia de fúria, eu tinha vários, geralmente eu tinha um dia de fúria por semana. Estou mandando a real para vocês. Geralmente eu tinha um dia de fúria por semana. Então eu entregava o meu lucro, da semana, ou eu entregava o meu lucro de 15 dias. Isso acontecia de forma frequente comigo. Até que um dia eu já tinha feito todas as mentorias da parte técnica, não tinha mais nada para eu falar de técnica, de estudar técnica. Até que um dia eu tive um dia de fúria, eu contei isso lá no Gamecast. Eu tive um dia de fúria onde eu entrei na frente da tela às 9 horas da manhã, operando mini dólar na B3. Eu saí da frente da tela às 5h40 da tarde, vomitando e passando mal. E por eu ser da área de saúde, por eu ser dentista, mexer com a parte farmacológica, entender de corpo humano, entender de fisiologia, naquele dia eu me despertei e eu falei assim, isso aqui já não é mais sobre o gráfico, isso daqui agora já é patológico, isso daqui é sobre algo muito além de um simples gráfico. Aí naquele dia eu me despertei e eu falei assim, agora, já que eu já estudei tudo de técnica, eu vou começar a estudar sobre a mente, porque eu quero entender o que acontece com o cérebro de um trader quando ele entra em dia de fúria, porque foi isso que aconteceu comigo aqui hoje. Nesse dia eu fiz 78 operações
A perda financeira ficou em torno de 15 mil naquele dia. E eu simplesmente saí da tela vomitando, passando mal, literalmente. E pior, na época eu ainda atuava na odontologia de manhã, porque hoje em dia eu não atuo mais de manhã na odontologia, eu só opero no mercado de manhã. E aí, na época, eu ainda tive que criar uma história para a minha equipe, para minha secretária, para a equipe da clínica, que eu tinha passado mal, porque eu estava simplesmente na frente da tela, trancada dentro de um escritório, operando que nem uma retardada. Naquele dia, eu falei assim: chega, ali para mim foi o dia do basta. E aqui eu vou dizer para vocês: se vocês não tiverem o dia do basta, vocês nunca vão sair do lugar. Tem que ter o dia do basta. Tem que ter um dia que você vai ter que olhar e vai falar: chega! Que eu não aguento mais isso daqui, eu não aguento mais devolver lucro, eu não aguento mais operar segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, quebrar minha conta. Chega! Se você não tiver o dia do chega, você não vai conseguir ter resultado a longo prazo. O que vai acontecer é que você vai construir o seu terreno em base de areia. Ou seja, você não vai construir o seu terreno no mercado em base sólida. Está aqui o problema de muitos traders que chegam para mim em mentoria individual. Chega para fazer mentoria individual comigo com 5, 6, 7 anos de mercado, operando pesadíssimo, operando 50, 70, 100 contratos no mini índice, mas quebrando. Por quê? Por que que o cara que está operando 50, 70, 100 contratos no mini índice ainda quebra? Porque esse cara subiu a mão e construiu o seu terreno em base de areia. Cuidado, porque de todos que estão aqui, a grande maioria ainda está construindo o seu terreno em base de areia. E quem constrói terreno no mercado em base de areia, quanto mais for a sua mão de contrato, quanto mais ela subir, maior vai ser sua queda. Por isso, não confundam mão de contrato com consistência. Não confundam subir a mão com agora eu vou fazer dinheiro. Porque se você não souber o que você está fazendo, quanto mais você subir a sua mão, maior vai ser a sua queda. E é por isso que na época eu me despertei para estudar sobre mente e sobre cérebro, porque por entender, por parte farmacológica, eu entendi que aquilo era patológico. Eu falei, isso não é normal. Isso não é normal. Uma pessoa toda semana entrar numa crise onde vai lá e devolve tudo. Isso não é normal, isso não é saudável a longo prazo. Eu falei, se eu continuar assim, eu vou adoecer. Pessoal, se vocês ainda têm dia de fúria semanalmente, pessoal, isso não é normal. Não normalize isso. Se você tem dia de fúria quinzenalmente, não é normal. Não normaliza isso. Ah, todo trader tem dia de fúria. Hoje vocês vão entender o seguinte: sim, sim, todo trader tem dia de fúria. Agora tem uma coisa. Se você entender sobre o que eu vou falar aqui hoje, o seu dia de fúria já não vai ser como antes, não. Vai ser um dia apenas estressante. Ou existe a diferença entre ter um dia estressante, que nem eu tive essa semana no mercado, 2 lotes consecutivos, menos $760, mercado não ajudava, mas assim ainda saí positiva, assim ainda consegui ter o meu dia estressante, porém positivo. Existe uma diferença aqui. Existe uma diferença entre ter um dia... Ei, eu falo para os meus alunos, existe o dia fácil, que é o dia em que você entra e resolve tudo rapidamente, maravilha, esse é a melhor das hipóteses. Existe o dia ruim, que é aquele dia que o mercado não colabora, você toma um gain, toma um loss, mas ainda assim você consegue se virar e sai. Existe o dia difícil, que é o dia que beira a fúria. Eu classifico assim para os meus alunos. É o dia que beira a fúria. Pessoal, a decisão entre deixar um dia difícil se tornar um dia de fúria está nas nossas mãos. E não vem para cá normalizar esse negócio de dia de fúria direto, porque isso daqui não é normal. Isso daqui destrói a vida do trader. E é por isso que a aula hoje é sobre isso. Porque isso daqui destrói o teu mindset, a tua autoconfiança, você começa a se sentir completamente distante do objetivo de ser consistente, e aí ainda vem o cara virar para mim e falar assim, eu tenho 7, 10 anos de mercado, mas assim, de vez em quando eu tenho um dia de fúria, e aí ele acha que é normal ele quebrar a conta? Não é normal. O que é normal é você ter um dia difícil. O que é normal é você ter um dia altamente estressante, mas não vem normalizar você ficar quebrando conta. E a aula de hoje é sobre isso. Então, assim, isso aqui só foi uma introdução. Parabéns para quem está aqui dentro, porque quem está aqui dentro já entendeu que o jogo não é só sobre técnica. Quem está aqui dentro já entendeu que só a técnica não resolve, porque basta um gatilho emocional para a tua boa técnica ir para o lixo. Simples assim. Simples assim.
E aqui a gente vai começar já já a entrar no conteúdo teórico. Eu vou fazer toda uma abordagem com vocês da parte de neurociências e vou entrando com exemplos práticos. Portanto, por isso que eu peço, estejam com papel e caneta na mão e aproveitem esta aula, porque ela só vai ficar gravada para alunos. Então, aproveitem, anotem, estejam atentos a tudo que eu falar. Quando vocês tiverem um insight bacana, alguma coisa tocar maior em vocês, coloca um hashtag com putz só para eu saber que a gente está falando a mesma língua, que agora vai entrar ferramentas de PNL. Quando eu pedir para vocês repetirem alguma coisa junto comigo, isso é ferramenta de PNL. É para eu colocar o cérebro de vocês para trabalhar na minha frequência. Então, quando eu pedir, repete, ou você escreve, ou você fala verbalmente e escreve junto comigo. Isso é para trabalhar o cérebro de vocês, o foco e a atenção no conteúdo. Então, eu vou estar trabalhando essas ferramentas com vocês de PNL para manter vocês focados no conteúdo que está sendo passado. Quem tiver uma dúvida relevante ou tiver algum relato para passar, pode digitar no chat. Aquele que me chamar a atenção, eu vou parar. O chat está aqui do meu lado, vocês estão na outra tela, e aqui eu estou de olho em vocês. Então, eu vou parar, vou dar uma ênfase quando eu ver que é algo interessante, tá bom? Então, assim, já vou abrir o Word aqui para vocês, para a gente começar a ir direto para o conteúdo, sem mais delongas e sem perder tempo. A aula é para durar 1 hora, são 10 horas. Se eu sentir que o conteúdo tá fluindo bem com vocês e que vocês estão na frequência, eu posso até passar um pouco mais, tá? Depende mais de vocês até do que de mim. Deixa eu abrir o Word aqui para a gente começar a ir para o conteúdo. Às vezes eu vou parar o Word, vou fazer dinâmica do Word com o Word e sem o Word para a gente poder manter a aula mais dinâmica e aqui eu vou digitar apenas coisas que são realmente relevantes para o processo aí de vocês. Primeira coisa de tudo, pessoal. Deixa eu só digitar aqui, ó. O que causa um dia de fúria? A grande questão já começa assim. O que causa um dia de fúria? Isso aqui vocês vão entender na aula de hoje. O que causa um dia de fúria? Olha o que é que vocês vão entender aqui hoje. Vocês vão entender o que acontece com o cérebro de um trader, quando ele está em episódio de fúria. Vocês vão entender como conseguir parar de ter esses episódios frequentes e as principais causas de autossabotagem que te levam à fúria. Então, esses são os temas que eu vou abordar com vocês dentro do conteúdo e a gente vai destrinchar aqui esse conteúdo nessa sequência, só para a gente manter o foco, certo? Deixa eu só passar aqui, que te levam à fúria. A gente já vai começar com uma pergunta assim, ó. Por que eu me saboto? A grande pergunta que eu recebo no Instagram o tempo inteiro, na caixinha, por que eu me saboto, Tamara? Eu não entendo por que que eu me saboto na frente da tela. Eu recebo isso o tempo inteiro. Eu quero fazer a coisa certa, mas eu vou lá e faço a coisa errada. Eu quero seguir o meu plano, mas do nada eu faço alguma coisa que eu não entendi porque eu perdi a linha. É isso que eu mais recebo. Eu comecei o dia bem e aí eu devolvi tudo. Não entendo o que aconteceu comigo. Tava tudo ótimo, até que de repente parece que entrou um espírito dentro de mim e aí botei tudo a perder. É desse jeito que acontece. Fala se eu não estou falando a verdade. É desse jeito. Tá tudo bem com o trader. Pensa que não, parece que entra um espírito ali que você fala misericórdia, coloquei tudo a perder. E o trader não entende o que foi que aconteceu, Jesus, porque estava tudo bem. Basicamente é assim que a gente sente, né? Eu sei. Eu bem sei. Pessoal, eu vou abrir um Miro aqui para vocês, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês que vai começar a fazer sentido aí. Ai, ai. Deixa eu só abrir aqui o Miro. Eu vou abrir o Miro aí, assim que sair na tela, confirma aqui para mim, por gentileza.
Tá com Word ou tá com Miro aí para mim, por gentileza? Beleza. Vai sair aí agora para vocês. Agora sim, o Miro tá aí para vocês. Pessoal, o Miro carregar aqui. Aqui, ó. Aqui agora é conteúdo real de neurociências. Prestem bem atenção, não fique perdendo tempo com chat. Olha para a tela e atenção ao que eu vou explicar para vocês aqui. Aqui agora vocês vão começar a entender o seguinte: por que que um trader se sabota na frente da tela? De onde vem isso? Por que acontece isso com a mente de um trader? Vamos lá. Presta bem atenção nisso daqui, ó. Nós temos a mente consciente, nós temos a mente consciente. Você quer conteúdo de neurociências. Presta atenção nisso daqui. E nós temos a mente subconsciente. Subconsciente. O que que acontece, pessoal? 95% dos nossos processos, eles são subconscientes, eles são da mente subconsciente. Então, assim, ó, só para ficar bem claro, nós temos a mente consciente e nós temos a mente subconsciente. Vocês têm que entender que 95% dos nossos processos, eles vêm da mente subconsciente. Ou seja, 95% do que nós fazemos no nosso dia a dia é de forma automática e inconsciente. Quer ver um exemplo prático? O celular. O uso do celular é um hábito inconsciente já que nós temos. Nós nem percebemos, pensa que não, nós já estamos usando o celular. Isso se chama hábito subconsciente. E apenas, pessoal, 5% dos nossos processos, eles são conscientes. E aqui eu já começo a explicar para vocês o seguinte: o que que isso tem a ver com a mente de um trader? Tem a ver que 95% do que você faz na frente da tela são provenientes de hábitos subconscientes. Ou seja, 95% do que você faz na frente da tela são hábitos que você vem criando há muito tempo. São hábitos, aquele hábito de voltar ao stop, aquele hábito de alongar o alvo, aquele hábito de você sair precocemente da operação. Não está aparecendo nada para mim? Estou compartilhando no Miro. Confirma aí, por favor. Suporte, confirma, por favor. Tá ok aqui? Tá aparecendo para mim? Tá aparecendo? Sim. Suporte? Cláudio? Ok, sim, sim. A maioria tá aparecendo, pessoal. Se é para a maioria tá aparecendo, então provavelmente é vocês aí. Ah, tá. É entrar como colaborador. Não aceita, gente. Se pedir para você entrar como colaborador, é só você não aceitar. É só para assistir, é só para olhar. Beleza, pessoal? Ok? Bom, eu não vou perder o foco, vamos voltar para cá, senão a gente vai perder o foco da aula. Eu não posso parar o tempo todo para não perder o foco. Beleza? E o que que eu quero que vocês entendam aqui? Foco, foco, para tudo, olha para a tela, olha o que eu estou falando. Para tudo e presta atenção. O cérebro não consegue focar em muita coisa ao mesmo tempo. Então, foco aqui, foco. Vamos lá. 95% dos nossos processos, eles são inconscientes. Isso significa que nós estamos tomando decisões baseadas nas nossas experiências passadas. Ou seja, nós, muitas vezes na frente da tela, nós estamos tomando decisões praticamente automáticas. Aqueles hábitos que nós já estamos acostumados, é deles que nós estamos lançando mão na frente da tela. Portanto, aquele hábito que o trader tem de mexer no stop, sair precocemente da operação, alongar o stop, entrar sem perceber qual é o tamanho do stop, sem medir, isso são hábitos ruins que o trader vai criando na frente da tela e que vão simplesmente aqui, ó, e que vão simplesmente fazendo o quê? Alimentando esses 95% que você tem. Então,
Aqui eu já quero que vocês entendam uma coisa. Você só tem 5% de lado racional jogando a seu favor. Ou seja, na frente da tela, você só tem 5% de lado racional para usar a seu favor. E aqui, 95% dos seus processos estão em nível subconsciente. Então, já que é assim, o que que eu quero? O que que eu quero que vocês entendam? Já puxando a tela aqui para mim, o que que eu quero que vocês entendam? Presta atenção aqui em mim. Ó, se 95% dos seus processos são subconscientes, a tua mente tem um lado racional, e aqui agora eu vou detalhar neurociências, ó. Campo frontal do cérebro, onde você trabalha o seu lado racional. Aqui atrás a gente tem uma zona que se chama sistema límbico, que é responsável pelas emoções. O que que vocês precisam entender? Você pode ser o cara mais foda do mundo no trade, você pode ter a melhor técnica, você pode ser o bichão da goiaba. Se o teu sistema límbico for ativado e o teu córtex pré-frontal parar de trabalhar, meu filho, foda-se, a tua técnica, ela vai pro lixo. Você pode ser o cara. Se o teu sistema límbico for ativado, já era. Você perdeu. Porque aqui você está jogando contra 95% que te comanda. Eu acabei de falar para vocês no Miro o quê? Que 95% são dos teus processos subconscientes. Então, onde é que está a grande questão aqui? Pessoal, anota isso que eu vou falar. Se 95% é subconsciente, use os 5% que você tem de lado racional e consciente para saber onde você está errando. Olha o que eu acabei de falar. Olha o que eu acabei de falar. Ou seja, use os 5% conscientes para buscar as respostas, para criar novos padrões, para facilitar o processo para você conseguir mudar a nível consciente. Porque uma vez que você está na frente da tela e ativa-se o episódio que se chama Luta e Fuga, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês, daqui a pouco. No momento em que você está na frente da tela, que você foi acionado por gatilhos emocionais, não tem mais como você ficar controlando aquilo. E aqui eu já vou derrubar por terra essa historinha idiota que falam por aí na internet de trader, você tem que controlar as suas emoções. Quando você vê uma pessoa falando isso na internet, você pode saber, ela não estudou cérebro, ela não entende nada de ciência, ela não sabe o que ela está falando. Ponto. Acabou. Por quê? Porque emoção é uma descarga elétrica cerebral. Não se controla emoção. Agora digita junto comigo, pelo amor de Deus, que eu quero libertar a gente aqui hoje. Não existe controle emocional. Digita para mim, por favor. Não existe controlar a emoção. Não existe controle emocional. Isso aqui é cérebro. O que existe é você reconhecer as suas emoções. A emoção é uma descarga elétrica cerebral. A emoção é uma descarga elétrica cerebral. Se você está ansioso e você fica na frente da tela, ai, tô ansioso, socorro, meu Deus, não posso ficar ansioso, não posso sentir medo. Pessoal, quando você vai tentar controlar uma emoção na frente da tela, o que acontece com você é que você fica pior. Porque isso é uma baita de uma idiotice que falam por aí na internet. Não existe controlar a emoção porque ela é descarga elétrica cerebral. Aqui agora eu já vou ensinar para vocês o seguinte: aprendam a diferenciar sentimento de emoção. Emoção é descarga elétrica cerebral. Sentimento, anota isso. Anota para quem está anotando, anota. Sentimento é o significado que você deu para aquela emoção. Ó, emoção é uma descarga elétrica cerebral. Sentimento é o significado que você deu para aquela emoção. Portanto, por favor, quem está aqui dentro hoje, para libertar a vida de vocês, coloca na cabeça o seguinte: não existe controlar as tuas emoções. O que existe é você saber geri-las, lidar com elas, entender quando elas chegam. Aqui agora eu já vou ensinar outra coisa para vocês. O grande problema do trader é que no momento em que ele altera o seu estado emocional em frente à tela, o que é que ele faz? Ele quer controlar o que não se controla, que é a emoção. E aí, o que que vocês fazem? Vocês estão focando na coisa errada. Quando vocês se alteram na frente da tela, vocês estão focando na coisa errada. Vou até digitar isso aqui para vocês. Deixa eu jogar aqui no Word. Porque para quem está anotando, isso daqui faz diferença. Aqui, o que eu quero que vocês anotem é isso aqui, ó. Primeira coisa, isso aqui, ó. Primeiro de tudo, a emoção
é uma descarga elétrica cerebral. Portanto, não se controla. Não se controla. Emoção, você faz gestão. Emoção, você reconhece. O segredo está... Olha, eu já entregando coisa para vocês aqui, ó. Em cortar... Isso aqui vale demais. Isso aqui já vale metade da aula. Em cortar os gatilhos que geram aquela emoção. E aqui eu já vou ensinar outra coisa para vocês. Eu não perco tempo, não. Eu estou indo para o conteúdo, então vocês me acompanhem. O rapaz falou assim, uma forma de evitar o subconsciente ativo no trading. Não é evitar o subconsciente. Você tem que entender o seguinte. Sua mente é dividida em parte consciente e subconsciente. O subconsciente, ele controla 95% das tuas ações, dos seus comportamentos. Então, a questão toda aqui é o seguinte, o que está guardado, anota isso daqui, já que você perguntou, anota, o que está guardado no teu subconsciente, o que está guardado lá, são seus padrões repetitivos, provenientes de suas experiências anteriores. Tamara, me dá algum exemplo, porque eu não estou entendendo no mundo do trade. Sim, exemplo. O trader que tem o hábito de ir para o all-in. Isso aqui é um exemplo. Aquele trader que ele tem um hábito de, num dia difícil, ele pega e fala, então agora é o seguinte, essa daqui ou ela vai dar loss, ou eu quebro logo hoje aqui e vai ou racha. Isso é padrão subconsciente. Isso daqui o cara viciou em fazer isso. Aqui, outro exemplo. Outro exemplo. O trader que arrasta o stop. O trader que... Mais coisas, Tamara, mais coisas. Alonga o alvo. Isso aqui é tudo padrão subconsciente que você vai colocando na sua mente para fazer. Aí daqui a pouco eu estou começando a adivinhar o que vocês estão fazendo na frente da tela. Vocês vão falar, essa menina é bruxa. Aí vocês vão lá e começam vocês entram na operação e cortam antes da hora. Aí depois ela vai a seu favor. Isso são padrões subconscientes. Espero que agora esteja ficando mais claro quando eu falo de mente consciente e mente subconsciente. Definitivamente, pessoal, é isso aqui, Subconsciente é tudo aquilo que está gravado nos seus padrões repetitivos. Agora imagina assim, o trader que está há 5 anos fazendo a mesma coisa, repetindo o mesmo erro. Aqui agora eu já vou ensinar uma coisa de PNL para vocês. Quanto mais tempo você está dentro de um padrão, olha isso daqui, isso aqui é grave. Mais difícil. Vocês estão perguntando como sair disso, né? Pois é. Quanto mais tempo você está dentro do padrão, mais difícil será sair dele. Por quê, pessoal? Porque ele representa 95% do teu comportamento. Opa, 95% do teu comportamento. É por isso que é muito difícil você sair de um padrão tóxico, de um padrão que não está te levando para frente, de um padrão que está te fazendo entrar em fúria. Então, aqui eu estou explicando para vocês o seguinte, eu espero que... Só digita no chat. Vocês estão entendendo? Está ficando claro? Porque eu não quero falar grego. Eu preciso que vocês entendam o que eu estou falando, porque eu não posso falar grego aqui com vocês. Portanto, os padrões que vocês estão alimentando diariamente na frente da tela estão alimentando os 95% que comandam o teu comportamento. E aí, quando eu falo que não existe controle emocional, é porque, olha aqui, presta atenção. A emoção despertada, anota, na frente da tela, é resultado das tuas ações repetitivas. E aqui, daqui a pouco, vocês vão começar a entender como dá para a gente conseguir diminuir essa questão do dia de fúria drasticamente ou até acabar com ele. Daqui a pouco, vocês vão ficar ainda mais claros em relação a isso. Então, aqui, eu já quero que vocês anotem, só para ficar bem claro, o seguinte. Sentimento é a interpretação
que você deu para aquela emoção. E a emoção é uma descarga elétrica cerebral. Então, a emoção é uma descarga elétrica cerebral. O que está acontecendo com muitos dos traders, ainda mais pela falta de informação de qualidade na internet? O seu erro é tentar controlar o que não se controla. Porque você não tem como brigar com 95% de emoção, de 95% de padrão subconsciente que vem da tua mente subconsciente. Isso aqui é um grande erro, certo? Então, a partir de hoje, quem está aqui dentro, começa a focar na coisa certa. Vocês estão focando na coisa errada. Vocês estão focando na coisa errada na frente da tela. E aqui, vamos lá, começar a entrar para a parte de autossabotagem. É o seguinte, aprendam já uma coisa. Aqui já é para a gente começar a entender mais a fundo a questão da fúria. Daqui a pouco vocês vão entender como o episódio se desenvolve. Presta atenção nisso daqui, ó. Presta atenção nisso daqui. A nossa mente, anota. A nossa mente, ela vai buscar, quem está anotando, anote. A nossa mente, ela vai buscar sempre aquilo que você deu para ela como referência. E o que está acontecendo com vocês na frente da tela? Vocês entram sem um plano de trading, a sua mente ela fica vaga, qualquer caminho serve. Você não dá o comando no início do dia, o que você vai fazer no mercado, qual é o teu planejamento, onde você vai entrar na operação, como você vai conduzir, onde você vai sair. Quando você não dá os comandos para a sua mente, ela vai buscar aquilo que está mais fácil de executar. Agora, significa o seguinte, a nossa mente vai buscar aquilo que está mais fácil de executar. Agora presta atenção, isso aqui vocês vão pirar com isso aqui, ó. Mas não significa que o mais fácil é o melhor padrão. Ou seja, não significa que o padrão que você considera mais fácil de ser seguido na frente da tela está sendo mais saudável para o teu funcionamento como trader, para a tua consistência, para você conseguir ter performance. Então, o inconsciente, e eu espero que isso fique muito claro para vocês, o inconsciente só executa os padrões que já estão lá. Ele só executa o que você está gravando lá, o que você está repetindo todos os dias. Por isso, muito cuidado, porque toda vez que você faz merda, é aquilo que você está ensinando para a sua mente que é correto se fazer. Toda vez que você arrasta um stop, faz um médio para trás, é aquilo que você está ensinando para ela que funciona. Cuidado com isso. Aqui eu já vou ensinar outra coisa para você. Eu não mudo o comportamento. Agora digita para mim aí no chat, eu quero o cérebro de vocês entendendo isso daqui, ó. Eu não mudo o comportamento, eu crio novos comportamentos. Digita para mim. Eu não mudo o comportamento, eu crio novos comportamentos. Essa história de mudar não existe a nível de mente, a nível de cérebro, a nível de PNL. Eu não mudo o comportamento, eu crio novos comportamentos. Isso daqui é outra coisa que muito se fala na internet sem cunho científico. Então, eu não mudo o comportamento, eu crio novos comportamentos. Essa história de eu vou mudar é uma zorra, você não vai mudar nada. Você vai criar novos comportamentos. E os comportamentos tóxicos, eles vão se tornar irrelevantes daqui a uns dias para você. Quando você começa a adotar comportamentos saudáveis, novos comportamentos na frente da tela, aquilo que era tóxico se torna irrelevante. Então, você não muda. Ninguém muda. Essa história de mudar não existe a nível de mente, de cérebro. Você não muda, você cria novos comportamentos. Aqui está mais uma coisa que o trader foca na coisa errada. A partir de segunda eu vou mudar. É assim que vocês fazem, ó. A partir de segunda eu vou mudar. Eu não vou mais mexer no meu stop. Tá bom. Mas e aí, o que você vai fazer? Porque sua mente, a nível de PNL, é assim, ó. A sua mente quer resposta. Você não vai mexer no stop, mas qual é a solução que você vai dar para ela? O que ela quer a referência? Ela vai falar assim, tá bom, minha amiga. Tá bom, Dijane, que digitou ali no chat. Tá bom, Dijane, você não vai fazer isso não, mas você vai fazer o quê? Porque ela quer direcionamento. E aqui entra a importância do plano de trading. Porque se vocês que estão aqui dentro ainda não têm um plano de trade, pode ter certeza, o buraco, o fundo do poço ainda está pouco para você. Vou falar a real. Se você opera sem plano de trade, o fundo do poço ainda está pequeno para onde você vai. É só isso que eu te falo.
Enquanto eu, Tamara, operei sem plano de trade, eu era apenas uma amadora na frente da tela. Ponto final. Não tem nem o que discutir isso. Então, não se permitam sair daqui hoje sem sair daqui decididos a ter um plano de trade para se seguir. Isso aí é uma coisa básica que vocês precisam ter na mão. Plano de trade, onde eu vou entrar, como eu vou conduzir, onde eu vou sair, como é meu gerenciamento, quantas operações eu vou fazer no dia. Como é que você entra num dia, opera, faz 3 operações, no outro você faz 15? Que zorra é essa? Que bagunça é essa? Começa a prestar atenção nisso. Olha o que vocês estão alimentando no subconsciente de vocês como padrão correto. Presta atenção nisso. E aqui, vou dar um exemplo sobre o fato. Aqui, ó. Vou digitar isso aqui para vocês. Isso aqui é importante. Ó, o segredo está em cortar os gatilhos que te levam a se sabotar. Ou seja, cortar os gatilhos que geram as tuas fúrias. E aqui eu vou entregar outra coisa para vocês, que é o seguinte, pessoal, tarefa. Isso aqui eu passo para os meus alunos. Rastreie suas zonas vermelhas. Tamara, o que é isso? O que é isso, Tamara? Rastrear as suas zonas vermelhas, eu vou aqui, ó. Deixa eu só me voltar para a tela aqui. Ó, presta atenção nisso daqui. Isso aqui eu ensino para os meus alunos. A partir de hoje, tarefa para quem está aqui dentro. Comece a rastrear as tuas zonas vermelhas. São elas que te levam a cair no dia de fúria. Tamara, eu não estou entendendo o que é zona vermelha. Beleza. A questão toda é, o que te faz sair do sério na frente da tela? Vou dar os meus exemplos antigos. Vocês vão se identificar. Ó, ser tirado no tique me levava para a zona vermelha. Quando eu entrava numa operação, o mercado me tirava no tique, depois a operação ia a meu favor. Isso me acionava fúria na frente da tela. Isso me acionava gatilhos emocionais. Vou dar mais um exemplo. Quando você alonga o alvo, o mercado ele vai ao teu favor. Se alongou o alvo, ele volta e te tira no zero. Quando você começa o dia positivo, continua operando, devolve o lucro e ainda sai negativo. Ou, onde é que começou o problema aqui? O seu perfil de trader muitas vezes não é o perfil de trader de arriscar o lucro. Eu, Tamara, todas as vezes que eu arriscava o meu lucro sem tomar uma decisão consciente, eu entrava em fúria. Porque quando eu devolvia o meu lucro, eu acionava o modo de vou recuperar aquilo que eu perdi. E aí eu desenvolvi um episódio que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, que se chama luta ou fuga. Ou seja, devolvi o meu lucro, vou ter que buscar ele de volta. E aí eu ia para cima do mercado. E quando você vai para cima, nesse sentido de buscar recuperar, aqui já não é mais o que eu falei para vocês, mente consciente. Aqui eu já acionei gatilhos emocionais e aqui eu já não estou mais no meu controle racional. Portanto, as minhas decisões serão decisões emocional. Agora anota isso daí. Toda decisão emocional é uma decisão errada. E digita para mim. Toda decisão emocional é uma decisão errada. Quando você toma uma decisão na frente da tela, regido pela tua emoção, que não tem explicação técnica, ela foi uma decisão errada. Se a tua decisão ela não tem respaldo técnico, ela está sendo regida ou por medo, ou por ganância, ou por algum gatilho que te leva a tomar aquela decisão emocional. Toda decisão emocional é uma decisão errada. A menina disse assim, a Thaís, quando me tira na proteção e depois vai no alvo. Isso aqui é uma zona, um exemplo de zona vermelha. Agora eu te pergunto, qual é a tua zona vermelha? Você vai começar a pensar sobre isso hoje. Qual é o que te tira do sério na frente da tela? Qual é o momento em que liga um botão assim que fala assim, aqui já não é mais aquela pessoa racional na frente da tela. Aqui eu mudei. Presta atenção nisso daqui que eu estou falando. Você tem que sair daqui hoje rastreando. Eu passo essa tarefa para os meus alunos. Quais são as minhas zonas vermelhas? Aqui, ó, eu tenho até hoje um rastreio que eu fiz. Olha só, isso aqui é um rastreio de uns 3 anos atrás. E aqui eu vou ensinar uma coisa para vocês. Olha que interessante isso daqui, ó. Eu tenho as minhas zonas vermelhas antigas rastreadas de... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Consigo.
Eu rastreei as minhas zonas vermelhas, tem uns 2 anos e meio, mais ou menos. Deixa eu pegar ela aqui. Aqui, que interessante, ó. Deixa eu... Vou colocar aqui na tela para vocês. Isso daqui é vida real. Isso daqui é a real das coisas. Vou colocar ela aqui para vocês. Quer ver? As minhas zonas vermelhas há uns 2 anos e meio atrás. Aqui eu vou ensinar uma coisa para vocês. Quer ver só? Tem gente perguntando aí se tem o quê? Se tem cura? Compartilhar. Olha isso aqui, ó. Presta atenção na tela. Olha só. Isso aí eu rastreei há uns 2 anos e meio atrás e eu coloquei assim, ó. Presta atenção. Nessa época eu já estava estudando neurociências, PNL e tudo mais. Aí eu coloquei assim, ó. Vamos ler junto comigo. Vamos ler junto comigo. Minhas zonas mentais de perigo, que são as minhas zonas vermelhas. Elas desencadeiam gatilhos emocionais. Presta atenção, olha lá, ó. Vocês vão se identificar. Aí o que que eu coloquei lá? Olha só, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó. Devolver o lucro do dia, olha só. Devolver o lucro do dia me leva a não aceitar o 0 a 0. Muitos de vocês vão se identificar com isso. Quando eu não aceitava o 0 a 0, eu ia para onde? Eu não aceitava o 0 a 0. Eu ia para o loss. Aí, quando eu ia para o loss, eu queria recuperar de todo jeito, porque agora eu já não aceitava o loss. E aí, gente, vocês sabem qual que é o nome disso daqui, né? Eu ia para isso aqui, ó. Eu ia para a fúria. Pessoal, o segredo está em rastrear o que te leva a cair no dia de fúria. Eu estou entregando aqui já um ouro dessa aula para vocês. O segredo está em rastrear o que está te levando a cair em fúria. Aqui eu já vou ensinar outra coisa para vocês, ó. Olha isso daqui, presta atenção. Ó, todo dia de fúria, anota isso daí, anota. Todo dia de fúria carrega um padrão repetitivo. Você que está caindo em fúria direto, você está repetindo um padrão. Todo dia de fúria carrega um padrão repetitivo. Quem está caindo de fúria direto, está devolvendo, às vezes, o lucro do mês, da semana. Pessoal, você está tendo um padrão que está repetindo. Temos que buscar esse padrão. O Thales falou, eu li diversos livros, me perdi a conta, independente de qualquer atitude que você toma na sua vida, você são as piores. Aqui, nesse caso, o que vocês precisam começar a rastrear vocês precisam rastrear o que vem se repetindo na frente da tela. Porque aqui entra o seguinte, você não para de se sabotar, você elimina os gatilhos que geram aquela sabotagem. Tá aqui outro insight que eu estou passando para vocês. Por exemplo, o exemplo mais idiota do mundo. A pessoa tem medo de barata. Cara, se tu tem medo de barata, não vai para um ambiente que está mais úmido ali da tua casa, que abriga aquilo. Você fica indo lá ali você está provocando o teu medo. Aí agora vamos trazer para o mundo do trade. A pessoa, olha, Tamara antiga, era assim, ó. Ela pegava o lucro do dia, ela ia para o 0 a 0, e aí no 0 a 0 ela não aguentava, ela ia para o loss, e aqui ela brigava com o mercado e entrava em fúria. Aí o que que essa Tamara fazia, gente? Entrava em fúria porque queria brigar para recuperar o lucro que ela perdeu. Ei! Oh! Presta atenção aqui. Se isso aqui foi o meu gatilho, eu tenho que cortar esse gatilho, pessoal. Porque é isso aqui que me levava à fúria. Pega o meu exemplo para fazer analogia com o caso de vocês. Então, aqui eu coloquei na época assim, ó, solução. Sair no gain ou aceitar o 0 a 0. Ou seja, ei, eu vou desenhar isso aqui para vocês. Pessoal, cortar o gatilho. O segredo está em cortar o gatilho. Você tem que cortar o gatilho. Ou seja, a Tamara de antes devolvia o lucro, não aguentava. O que que ela faz hoje? Ela faz hoje o seguinte: ela guarda parte do lucro e arrisca somente uma parte. Ou seja, eu não entrego. Minha decisão consciente é sempre assim, ó. Eu não vou arriscar todo o meu lucro do dia, porque isso é um gatilho que me leva a luta e fuga. Daqui a pouco vocês vão entender sobre luta e fuga. E aí é o seguinte, nesse caso, presta atenção, eu estou levando a mente de vocês para vocês têm que cortar o gatilho. Agora eu vou perguntar de novo. Se questionem aí, enquanto eu estou explicando, o que que me tira do sério na frente da tela? Qual é o momento em que eu mudo? Qual é o momento em que eu já não sou mais eu?
O que que eu faço geralmente? É quando eu devolvo lucro? É quando eu mexo no stop? É quando eu entro antecipado? Antecipação é terrível para levar vocês para luta e fuga. Gente que fica antecipando a operação. É quando você começa a fazer uma operação atrás da outra. Isso se chama overtrading. Isso também vai te levar para a fúria. Agora vamos caminhar aqui, ó. Presta atenção. Aí vamos lá. A minha zona número 2. Ser estopada duas vezes em uma mesma região. Ou seja, quando eu era estopada duas vezes numa mesma região, na época, eu identifiquei que eu entrava em luta e fuga. Ou seja, quando eu era estopada em duas vezes na mesma região, eu entrava. Entrava de novo, ali eu já deixava de ser eu. Aqui entra o seguinte, ó. Vou anotar isso aqui para vocês. Isso aqui vocês têm que anotar. Isso aqui vocês têm que anotar. Isso aqui vocês têm que anotar, ó. Aqui é para anotar. Só existe episódio de fúria porque houve alteração do teu estado emocional. Do teu estado emocional. Ninguém faz merda tranquilo. Ninguém faz merda tranquilo. Ou seja, você só entra em fúria, você só entra em fúria quando você tem alteração do teu estado emocional. Aqui eu estou dando os meus exemplos para vocês na prática, para vocês começarem a fazer analogia com o caso de vocês. O que te faz perder a linha na frente da tela? Aí vamos voltar aqui só para terminar esse raciocínio. A número 3 minha era ser tirada no tique. Meu Deus, ser tirada no tique me dava nos nervos. Eu ficava louca. Ele me tirava no tique e ia a meu favor. Aquilo me deixava louca. Aí o que que eu fazia? Eu ia lutar com o mercado. Aqui eu já tinha o que, gente? Uma ação emocional. Uma ação emocional. Ali já não era uma decisão racional. O Rafael falou: essa aula serve para todas as áreas da vida, não somente para o trade. Seguir esses princípios vai gerar uma escala saudável de crescimento. Com certeza, porque isso daqui é sobre cérebro e mente humana. Isso daqui serve para qualquer área da tua vida, especificamente para o trade. O que é ser tirado no tique, Camila? É quando o mercado vem, tira você por um pavio, por um fino, e depois ele vai e entrega a tua operação. Ficou claro? Isso é ser tirado no tique. O mercado vem, tira você naquele paviozinho e aí violina você e vai embora. É a famosa violinada, exatamente. Isso daí é ser tirado no tique. Então, pessoal, a gente precisa deixar muito claro aqui para vocês o seguinte: você só tem dia de fúria. Vou até digitar isso aqui para vocês. Ó, para quem está anotando, só existe dia de fúria porque houve gatilho emocional envolvido. Precisa ficar muito claro para vocês isso daqui. Só existe dia de fúria porque houve gatilho emocional envolvido. E aqui eu estou ensinando a importância de vocês rastrearem os teus gatilhos para a gente saber o que está te levando a perder a linha na frente da tela. E aí entra o seguinte, entra a grande questão. Anota isso daqui para quem está anotando, que é isso aqui, ó. Olha só. Já que 90%, 95% é do subconsciente, como tornar, olha isso daqui, o meu plano, um processo inconsciente. E eu jogar a favor desses 95% na frente da tela. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou tornar o meu plano um processo inconsciente? Por quê? Porque ele representa 95% dos meus comportamentos. Isso daqui é mente, isso daqui é cérebro. Então, aqui entra o seguinte: enquanto você não souber o que você está fazendo na frente da tela, o teu inconsciente vai fazer por você. Se você não direciona a tua mente, ela vai te dar o direcionamento que ela está acostumada. O que ela está acostumada? A fazer cagada. É isso que ela está acostumada. Ela está acostumada a tomar ações emocionais na frente da tela. E aqui é o seguinte, ó. Como tornar o meu plano um processo inconsciente? Olha só. Descreva o seu plano de trade de forma clara, simples e objetiva para o teu cérebro. Por quê?
Quanto mais você confundir o teu cérebro, pior vai ser para você. Pior vai ser para você na frente da tela. E aqui entra uma outra questão. Rastreamento das zonas vermelhas devem ser feitos a cada 15 dias. Isso aqui é um hábito que o trader tem que criar. Você tem que rastrear. A cada 15 dias, o que foi que se tornou repetitivo? Eu estou alongando meu alvo? O que está acontecendo? Eu estou saindo antes da operação? Eu tô devolvendo meu lucro? Eu estou entrando sem medir meu stop? E aí, depois que eu. Sabe aquela historinha? Entrou e só depois viu que estava caro? Isso aqui é gatilho emocional. Isso aqui te gera gatilho emocional. Você entra na operação e aí depois você percebe que a operação estava cara demais e você fica nervoso. Você entra na operação se achando cara. Depois que você entrou, que você vai olhar o tamanho do stop, você afrouxa e você vira isso aqui, ó. Você vira torcedor. Por quê? Porque você não mediu o tamanho do stop. Portanto, não medir o tamanho do stop gera gatilhos emocionais e te faz se tornar torcedor na frente da tela, porque ali você só vai, a partir daquele momento, começar a torcer para dar certo, porque você já está dentro da operação. E aí agora já era. Agora já estou dentro, agora ou dá certo, ou Jesus vem me salvar, porque eu não medi o tamanho do meu stop. Pessoal, presta atenção. Isso aqui é gatilho que gera luta e fuga na frente da tela. O que é luta e fuga? Daqui a pouco eu vou explicar, vocês vão entender. Vocês vão entender daqui a pouco. Então, o que acontece? Comecem a partir de amanhã, de segunda-feira, fazer um rastreamento na frente da tela do que está tirando o teu sério. Hoje você já tem que sair daqui pensando sobre isso, certo? Então, que fique claro o seguinte: você só tem dia de fúria porque você teve uma emoção envolvida. Então, torne o teu objetivo na frente da tela o mais claro e objetivo possível. Porque se você não direcionar a tua mente, ela vai tomar as decisões por ela mesma. E aqui grava o seguinte, isso aqui é PNL, ó. Grava isso. Isso aqui é PNL. Isso aqui é de PNL, que eu vou passar para vocês. Olha isso aqui. Grava isso daí para vocês. Quanto mais específico, quanto mais específico, quanto mais específico for a informação que você der para o seu subconsciente, quanto mais for específico a informação que você der para o seu subconsciente, mais facilmente ela vai executar. Mais facilmente ela vai executar, porque na ausência de referências, ela vai tomar as decisões por você. Isso aqui é o momento em que o trader já está fazendo coisas que ele não sabe mais o porquê. Portanto, no momento em que você não dá direcionamento para a tua mente, ela vai tomar as próprias rédeas. E aí você vai ser regido pelos 95% que eu citei lá em cima. Beleza? Por isso, agora vai entrar uma parte muito boa dessa aula, principalmente para quem está anotando. Eu vou passar para vocês, isso daqui é conteúdo de mentoria mesmo, tá? Isso aqui é conteúdo de mentoria. Eu vou passar para vocês os sete motivos que levam o trader a se sabotar na frente da tela. Já que a questão toda é o trader se sabotar por gatilhos emocionais, vocês têm que ter ciência dos principais que levam o trader a se sabotar. Essa parte da aula é muito boa. Então, aqui eu vou passar para vocês o seguinte: os sete principais, as sete, as sete principais causas de autossabotagem, no trading. Essas são as principais. Para quem está anotando, vamos aqui, ó. Primeira, operar pelo dinheiro. Quando você entra numa operação e você não tem mensuração, não tem a operação, olha só, a operação não possui explicação técnica. Se ela não possui explicação técnica, você operou pelo lado emocional.
Você operou pelo dinheiro. Olha, essa daqui é poderosa. Errar o gatilho de entrada. Isso daqui gera autossabotagem na frente da tela. Isso daqui faz você acionar gatilhos emocionais na frente da tela. A Angélica perguntou: você costuma fazer operações antecipadas somente quando é trade de região e eu tenho confluências suficientes para isso, porque aí eu estou operando a região, eu não estou operando formação de gatilho de candle. Então, existe um motivo técnico para eu antecipar uma operação. Pegou essa? Ou seja, eu não antecipo uma operação do nada, porque eu não acho nada. Você não tem que achar nada, seu papel não é achar nada. Seu papel é analisar, ter confluência suficiente para acionar uma operação técnica. Se você fica, ó, você não tem que adivinhar o que o mercado vai fazer para fazer dinheiro no mercado. Você tem que seguir um plano sistemático de uma técnica que é validada. Ei, presta atenção, escreve aí para mim. Eu não tenho que confiar em mim, eu tenho que confiar na minha técnica validada. Eu não tenho que confiar em mim, eu tenho que confiar na técnica. Pega essa, porque vocês ainda ficam querendo confiar em vocês. Vocês estão focando na coisa errada. E aí, quando você começa a se questionar na frente da tela, se eu sou bom o suficiente, se eu analisei direito, será que eu sei mesmo? Aí, meu amigo, é gatilho emocional e já era, ladeira abaixo. Beleza? Então, você não tem que confiar em você, você tem que confiar na técnica que você está seguindo. E aí, quando você começa a querer confiar em você, isso tem muito mais a ver com o ego. O seu ego, você está querendo o quê? Ei, você está querendo alimentar seu ego ou você quer fazer dinheiro? Eu vou perguntar de novo. Você quer alimentar seu ego ou você quer fazer dinheiro? Porque eu quero fazer dinheiro. Agora, enquanto você quiser alimentar o seu ego de estar certo na frente da tela, você vai se ferrar. Vou falar de novo. Enquanto você quiser alimentar o seu ego de estar certo, você não tem que estar certo. Você tem que seguir um operacional validado que funciona. Agora, você quer ter razão ou você quer fazer dinheiro? Porque tá certo só alimenta uma coisinha chamada ego. E tá certo só alimenta uma coisinha lá atrás que você precisa, sabe de quê? Necessidade de aprovação. Cuidado com isso. Beleza? Cuidado com isso. Olha você trazendo as suas dores para o mercado. Presta atenção nisso. Muitos de vocês ainda estão trazendo para frente da tela suas questões mal resolvidas. Aqui eu vou falar o terceiro. Não ter um alvo pré-definido. Isso aqui anota, isso daqui é conteúdo de mentoria mesmo. Não ter um alvo pré-definido. Ou seja, quando você entra numa operação e você não tem um alvo pré-definido para aquela operação, você fica sem entender aonde você vai sair. Isso aqui gera gatilho emocional na frente da tela. Aí vocês vêm na caixinha do Instagram assim, ó. Por que que eu me saboto? Uai, olha só, eu tô dando motivos aqui para vocês. Você entra numa operação e não tem um alvo pré-definido. O que que vai acontecer com sua mente? Qualquer lugar serve. Então, você vai, o que é que você vai virar ali agora? Você vai começar a torcer para o mercado entregar mais pontos do que deve. Aqui entra o seguinte, ó. Aqui entra o trader que começa o torcedor que só quer que o mercado entregue onde ele quer. Ou seja, é você que quer, o mercado está nem aí para o que você quer. Preciso te lembrar disso. Ele não está nem aí para o que você quer, meu amigo. Ele não está nem aí para suas emoções, ele não está nem aí se você tem boleto para pagar, ele não está nem aí para você. Então, já que ele não está nem aí para você, meu amigo, é você que tem que ter um alvo pré-definido na sua operação. Porque se você não tiver, o problema é todo seu. Não é do mercado, beleza? Então, aqui eu já estou a terceira causa de autossabotagem. Agora vamos para a quarta. Não ter, isso daqui acontece demais. Isso daqui eu pego muitos alunos com esse probleminha. Olha só, não ter um stop pré-definido, não ter um stop pré-definido e não medi-lo. Você entrou na operação, você não mediu o seu stop, você não predefiniu o seu risco antes. Mark Douglas fala sobre isso. Não predefinir o risco te leva a... Ei, ó, isso aqui, ó, fala de Mark Douglas. Não predefinir o risco te leva a não aceitá-lo.
Não predefinir o risco te leva a não aceitá-lo. Quando você não predefiniu o risco e você já entrou na operação sem predefinir o risco, depois que você entrou, você não aceita aquele risco, porque ele não foi calculado. Isso é sobre risco calculado. O risco deve ser calculado. Se você não tem um risco calculado, depois que você já entrou na operação, você vira um trader torcedor. Você fica com medo de ser estopado. Quantas vezes vocês metem a mão de contratos lá sem nem predefinir o risco, aí depois que você já entrou, você começa a torcer para não dar errado. Aí se der errado, você vai para a próxima já com o quê, gente? Gatilho emocional. Vocês estão pegando o que eu estou falando? Vocês estão acompanhando a minha página? Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Porque eu preciso saber se vocês estão na mesma página que eu. A gente precisa estar na mesma página, senão não faz sentido. Então, aqui, ó, a gente vai para o quinto motivo. Operar com contexto. Ah, eu quero dar só um exemplo. Isso aqui eu acho importante. Olha só. Ó, vou até tirar o Word. Isso aqui eu acho importante, olha só. Eu coloquei para vocês assim, ó. Não ter um stop pré-definido e não medi-lo. O que que acontece muito? Estou recebendo muitos alunos que eles têm uma técnica, vou dar um exemplo aqui de uma técnica famosa, a técnica do Oliver Velez. A pessoa que opera o Oliver Velez e que ela vai operar, por exemplo, barra elefante, muitas vezes aquela barra fica cara. Aí a pessoa entra, depois que ela entra, ela fica nervosa com aquela barra, porque a barra é grande. Ó que loucura. Quer dizer, a pessoa já entra nervosa já. E aqui eu já quero passar para vocês o seguinte. Ei, o seu gerenciamento tem que ser montado respeitando a tua técnica e o teu mental. Ou seja, se você não juntar a tua... Ó, é barra elefante do Oliver Velez, dando o exemplo. A tua barra, você tem que calcular a tua mão de contratos para caber naquela barra. E caber no teu bolso. Porque depois que você entra na barra, já era. Ah, ficou caro. Problema seu, você já entrou. Então, perceba uma coisa. Muitas vezes vocês estão entrando na operação, vocês só vão se tocar depois que vocês já estão dentro que está caro. Presta atenção nisso. Porque isso aqui é gatilho emocional. E aqui, isso daqui depois te aciona gatilho na frente da tela. Aí te leva para o que eu vou falar daqui a pouco, que é o episódio de luta e fuga. Certo? Então, dando continuidade aqui, vamos aqui para a quinta causa. A quinta causa, operar com... Peraí. Opa, peraí, deu interferência aqui. Ok. Operar com contexto... Ó, isso aqui é a quinta causa desfavorável à sua técnica. Ou seja, presta atenção. Ei, isso aqui é importante. Mais importante que o gatilho, que o setup, mais importante que o setup é... O que é mais importante que o setup? O contexto em que ele está inserido. Mais importante do que o teu setup é em qual contexto ele está inserido. Ou seja, às vezes o teu setup aparece, mas ele está num contexto de mercado desfavorável e aí você é estopado e não sabe por quê. Presta atenção nisso. Número 6, operar em um ambiente alterado. E aqui eu vou falar sobre isso aqui, ó. Eu recebo vários alunos com esse tipo de erro, esse tipo de falha. Ó, por exemplo, pressa na rotina, reuniões próxima do horário de operar. Você operar em um contexto de ambiente que você não pode estar focado. Se você não puder estar 100% focado, brigou com a família, brigou com o filho, brigou com não sei quem e está operando, você facilmente vai acionar gatilhos emocionais. Teve uma discussão no dia anterior com uma pessoa importante, teve uma briga de família, está com um problema mais sério, vai operar? Facilmente você vai acionar gatilhos emocionais na frente da tela. E deixa eu te falar, ó, só quero que vocês lembrem do seguinte, ó. Não negligencie o óbvio.
Não negligencie o óbvio. Muitas vezes vocês estão ainda negligenciando o óbvio. E negligenciar o óbvio vai te fazer entrar em dia de fúria facilmente. Aquilo que muitas vezes você está negligenciando é o que está te levando ao dia de fúria. Preste atenção nisso, certo? Aqui agora o número 7. Número 7. Eu. O que é isso, eu? Operar quando o seu estado interno não está favorável. Ou seja, você não está bem, você não está bem e disposto emocionalmente. Aí você vai para um ambiente que é sobre. Você vai para um ambiente que é sobre alta performance mental. O mercado é ambiente de alta performance mental. Ou seja, como é que você vai para um ambiente de alta performance mental com seu estado emocional interno alterado? Você está com problema de família, doença, briga, problema financeiro, o que for. Aí você vai para o mercado, você está simplesmente pedindo para se ferrar. Você está só pedindo para se ferrar. A Soraya não tinha dia de fúria há meses. Ontem não reconheci o gatilho e me prejudiquei. Pode prestar atenção que um dos gatilhos de ontem estão dentro do que eu estou falando aqui, com certeza absoluta. Eu tenho certeza do que eu estou falando. E aí, eu quero já passar para vocês isso aqui, ó. Vocês nunca mais vão esquecer dessa imagem, ó. Olha para isso aqui, ó. Olha bem para isso daqui. Vocês nunca mais vão esquecer disso daqui. Eu quero bem que vocês olhem para isso aqui. Por quê, Tamara? Decora isso daqui, ó. Todo dia de fúria, você abriu uma porta que não deveria ter sido aberta. Nunca mais esqueçam disso. Todo dia de fúria, você abriu uma porta que não deveria ter sido aberta. Quando você abre uma porta que não deveria ter sido aberta, você vai ter um dia de fúria. E aí, por que isso, Tamara? Por quê? Porque você acionou. Gente, é isso aqui que faz você perder dinheiro, é isso daqui que faz você entregar seu mês, é isso daqui que faz você entregar sua semana. O que eu estou falando para vocês afeta diretamente no bolso de vocês e na performance de vocês. E aí vem o seguinte, por que você acionou uma zona vermelha, que é o que eu falei lá em cima, que é o que você vem negligenciando. E aí eu vou falar de novo, a partir de hoje, comecem a rastrear as tuas zonas vermelhas. A Michelle falou, o ideal não seria operar com trava de perda para não devolver todo o lucro? A trava de perda é uma ferramenta extremamente importante, favorável, eu recomendo que todos os meus alunos usem. Agora você tem que entender o seguinte, se você não refaz os teus padrões, até a trava você às vezes vai dar um jeito de quebrar. Até a trava você vai dar um jeito de ir lá, mudar na plataforma, vai lá, digita a senha, quebra aquilo. Tem gente que faz terrores. Que zonas vermelhas são essas? Ué, você chegou na aula que horas? Que eu estou falando das zonas vermelhas desde o início. As zonas vermelhas são as zonas que te tiram do sério na frente da tela. Presta atenção, onde é que você está? Eu espero que você esteja com papel e caneta na mão, porque eu estou aqui sábado de manhã com vocês. Quais são as zonas vermelhas? Que zonas vermelhas são essas? As zonas que te tiram... O que Dan, o que te tira na frente, o que te tira do sério na frente da tela? É daí que você rastreia as suas zonas vermelhas. Nesse instante, eu dou um exemplo aqui das minhas zonas. Eu espero que você tenha visto. Certo? Eu espero que você tenha visto. Vamos dar continuidade aqui. Aqui, ó, outra coisa. As tuas ações geram as tuas emoções na frente da tela. Então, esses 7 sabotadores que eu falei ali em cima para vocês, eles são ações que vão fazer você ter emoções na frente da tela que vão te fazer cair em fúria. E aí, daqui a pouco eu vou entregar, eu considero uma das partes mais importantes da aula para vocês, que é justamente ensinar vocês a se reconhecerem quando você está entrando em luta e fuga. E aqui, daqui a pouco eu vou ensinar isso para vocês, porque se você aprende a entender quando você está entrando em luta e fuga,
tudo começa a mudar, porque você não vai mais se permitir cair na fúria. E aqui vem o seguinte, os seus gatilhos, eu vou digitar isso daqui, os seus gatilhos estão nas suas zonas vermelhas. Os seus gatilhos estão nas suas zonas vermelhas. E quais são as suas zonas vermelhas? Tudo aquilo que está te tirando do sério na frente da tela. Aí eu vou dizer outra coisa para vocês anotarem. Quando vier o gatilho emocional, se questione. Olha só, qual é o diálogo interno junto? O que eu pensei? Qual é o comando mental que eu tive naquele momento? Aí agora eu vou passar uma coisa aqui para vocês. Olha só. Vou até tirar o Word. Presta atenção. Ó, toda vez que você estiver na frente da tela e você tem uma alteração do teu estado emocional, já vai lembrar o seguinte, presta atenção, olha para mim. Para de escrever, olha para mim. Você está na tela, você está de frente para a tela. Você se sentiu alterado, ó, presta atenção. Qual foi o diálogo interno associado? O que você pensou? Ou você alongou o alvo. Por que você alongou o alvo? Por que você saiu precocemente? Por que você estendeu o seu stop? Por que você já fez uma operação atrás da outra? Ó, isso aqui tem os diálogos internos que vão te ensinar a rastrear os seus dias de fúria. Ou seja, ei, anota, investigue os seus diálogos internos. É aqui com os meus alunos na mentoria, eu faço isso. Eu pego cada aluno e eu faço o rastreamento. O que está levando essa pessoa a desenvolver esse gatilho na frente da tela? Porque eu vou tratar o gatilho dessa pessoa. Só pela fala, eu já estou tão ruim no bom sentido nisso, que só pelo que vocês falam eu já sei, eu rastreio onde é que foi o gatilho. Então, assim, o aluno chega para mim e fala: ah, eu estava na operação aqui agora, acabei alongando o alvo, a operação voltou e me tirou no zero. Aí eu chego para ele e falo assim: ei, por que você alongou o alvo? O que você pensou na hora? Ó, presta atenção nisso aqui. Se vocês pegarem o que eu estou falando, vocês vão evoluir muito nisso aqui. Presta atenção. Eu alonguei meu alvo porque a outra ó, o que a pessoa pensa, ó, o diálogo interno da pessoa. Estou ensinando para vocês a rastrear diálogo interno. Eu alonguei meu alvo porque a outra foi stop. Aí, se essa pagasse, já cobria meu stop e eu saía do stop e ia para o positivo. Quantas vezes vocês fazem isso? Vocês entram numa operação pensando na operação anterior. Aí vocês aumentam o alvo porque vocês querem cobrir o alvo, o stop da outra para sair positivo. Vocês estão pegando isso? Ó, presta atenção. Ó, você alongou o alvo, não é porque tinha explicação técnica, não. É porque você está querendo cobrir o stop da outra operação. Você consegue entender isso? Aqui com meus alunos, o que eu faço? Eu vou lá buscar, ó. Então você está pensando na operação passada. Então você não alongou o alvo dessa operação porque você tinha que alongar porque era técnico. Porque às vezes o aluno fala para mim assim, ó, eu alonguei quando eu vou olhar a operação, mas que miséria é essa, meu filho? Você alongou por quê? Porque aqui não tinha por que você alongar, você tinha que ter saído aqui, nessa média. Aí era para ele ter saído aqui, nessa zona, nessa média, nesse alvo de FIBO, mas não. Ele quis alongar porque ele está com o pensamento do loss anterior. Deu para entender? Ah, e outra coisa, às vezes o trader alonga porque ele pode até não ter saído no loss, mas ele alonga porque ele quer resolver o dia. Quantos aí não estão se identificando com isso? Aí o cara quer alongar porque ele quer resolver. Não, deixa, ó, porque se for aqui agora, já paga e eu já resolvo meu dia. Aí pronto, aí tá tudo certo, aí eu já posso sair do mercado. Ó, ei, presta atenção. Tudo que eu tô falando aqui é gatilho de autossabotagem. Tudo que eu tô falando aqui alimentam gatilhos emocionais. Eu espero que vocês estejam entendendo. Porque isso daqui é gatilho que gera o quê? Autossabotagem na frente da tela. Ou o dia de fúria começa aqui. Deu para entender? Ah, Alessandra, aumentar a mão para resolver logo o dia. Ou aumenta a mão, alonga o alvo. Ou seja, isso daqui é o quê? A tua ação gerou o quê? Gatilho emocional. Consegue entender que não tem nada a ver com o trade? Que não tem nada a ver com aquela operação? Foi você que teve uma ação desencadeada por um gatilho emocional. E aí, agora, olha o que eu falei para vocês, eu vou repetir. Comece a rastrear o teu diálogo interno. Com os meus alunos, como eu estou acompanhando na mentoria, eu quero saber assim, o que ele pensou, aí eu vou no diálogo interno dele e ensino para ele, ó, você tá com esse gatilho te prejudicando, vamos cortar isso.
Vamos colocar isso aqui no lugar. É assim que a gente faz a remodelação mental. Vocês ficam perguntando, tem cura, não sei o quê. Gente, a gente faz um reset assim, do jeito que eu estou falando para vocês. Tá falhando o áudio? O suporte. Cláudio do suporte, me confirma aí se tá tudo bem. Ok. Vamos voltar para o Word aqui. Vamos voltar para o Word. Vamos voltar para o Word e vamos manter o foco, beleza? Aqui, vamos dar continuação no seguinte. Ó, anote. Isso aqui é tarefa para vocês. Rastrear. Sempre, sempre, quando vier o gatilho emocional, presta atenção nisso daqui. Se questione. Qual o diálogo interno junto? O que foi que eu pensei? Porque daqui saem os gatilhos que a gente consegue rastrear e cortar. Isso é muito importante. Foco na aula, pessoal. Foco na aula. Foco na aula. Foco na aula. Inclusive, a gente já bateu 1 hora, eu quero saber. Continua ou não? Porque eu ainda nem cheguei na luta e fuga, né? Então, vocês aguentam? Que eu ainda nem cheguei na luta e fuga, que é a parte mais importante da aula. Vamos embora. É o seguinte. Qual é o comando mental naquele momento? Olha só. No seu diálogo mental, presta atenção nisso daqui. No seu diálogo mental, moram os gatilhos das tuas ações de sabotagem na frente da tela. Eu dei vários exemplos, mas vocês podem rastrear de acordo com os exemplos que eu dei para vocês. Os exemplos que eu dou é para vocês fazerem analogias. Agora, eu vou dar exemplos aqui, ó. Vamos lá. Gatilhos frequentes, isso aqui é muito bom, porque isso aqui é vida real do trader. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é vida real mesmo. Gatilhos frequentes que geram fúria. Isso aqui é muito bom. Quais são os principais gatilhos que levam o trader para o dia de fúria? Quais são os principais? Já que a gente tem que rastrear, então bora rastrear. Quais são os principais? Bora lá. Primeiro, esse aqui é muito frequente, ó. Devolver lucro do dia. Qual é a solução para isso? Ou preservar todo o lucro. Ó, eu estou dando soluções para vocês. Isso aqui ainda é além do que eu ia entregar. Ou você preserva o seu lucro, ou arrisca parte dele, ou escolhe um dia da semana para arriscar parte daquele lucro. Ei, aqui eu vou dar um baita insight para vocês. Arrisque sempre o dinheiro do mercado quando for alavancar, e não o seu. Eita, que quem pegar isso daqui vai virar uma chavinha, viu? Arrisque o dinheiro do mercado quando você for alavancar e não o seu. Ou seja, muitas vezes vocês estão buscando fazer algum tipo de alavancagem na mão de contratos com a mão de vocês. Vocês têm que aumentar a mão de contratos usando o lucro do mercado e não o dinheiro de vocês. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Continuando aqui, as causas frequentes. Outra, o quê? iPhone de Camila, não entendi. Não ente... Você não entendeu essa parte aqui? Não, sim, o dinheiro do mercado, o seu lucro. Por exemplo, você produziu, vou falar de um jeito bem simples para todo mundo entender. Você está querendo aumentar a sua mão de contratos aos poucos. Naquele dia em que você está com um lucro, vamos lá, você está com um lucro de R$ 500. Ao invés de você começar o dia já com a mão mais pesada, você vai pegar parte do seu lucro para usar uma mão de contratos maior e não do seu capital, da sua margem. Ou seja, é muito mais confortável para a sua mente você usar o lucro do mercado para subir sua mão de contratos do que usar do seu bolso, do seu capital, da sua margem.
Aqui eu estou falando para você fazer o aumento usando a margem de lucro e não do seu capital. Ficou claro? Usar a gordura. Aí, boa, usar a gordura. A outra falou, não entendi a um. Deixa eu ver aqui. Devolver o lucro do dia? Você falou que não entendeu a um, a Cibele. Devolver o lucro do dia é o exemplo que eu dei na estante com o meu caso. Eu contei para vocês. Lembra que mais cedo, não sei se você estava aqui, eu falei, olha, eu começava o dia com um lucro maravilhoso, entregava o meu lucro e entrava em fúria. Ou seja, quando você toma a decisão de arriscar o seu lucro sem fazer essa decisão de forma consciente, isso aqui é gatilho para você entrar em dia de fúria. Foi isso que eu quis dizer. Ficou claro? Beleza? Então, dando continuidade aqui, a outra, olha só, entrar com a mão mais pesada, olha só, entrar com a mão mais pesada sem medir stop. Ou seja, você entra com a mão mais pesada, você apenas está pensando no gain, apenas está pensando no gain, e você não está medindo, caso de loss, quanto você vai perder naquela operação. Esse tipo de ação é ação de sabotagem. Isso aqui é gatilho de autossabotagem para o trader, certo? Entrar com a mão mais pesada sem medir o stop é gatilho para autossabotagem. Outro exemplo aqui, eu estou dando vários exemplos para vocês. Outro, overtrading. O que é isso? O trader começa a engatilhar uma operação atrás da outra. Pessoal, praticamente todos os dias de fúria, ele carrega essa característica. Todo dia de fúria, ele tende a ter overtrade. Overtrade é um perigo, porque eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui, ó. Quando você cai em overtrading, a sua mente ela não tem tempo, o seu cérebro ele não tem tempo de trazer um raciocínio lógico entre uma operação e outra. Você não dá esse tempo para ele. Todo dia de fúria, eu vou escrever isso aqui para vocês. Todo dia de fúria possui overtrading como característica. Portanto, cuidado. Comecem a mensurar quantas operações você vai fazer no dia. Todo dia de fúria carrega o overtrade como característica. Cuidado com isso. Tamara, por que que todo dia de fúria ele passa pelo overtrade? Porque você não dá o tempo para o seu cérebro ter raciocínio lógico entre uma operação e outra, certo? Então, nesse caso, se você sabe que todo dia de fúria passa por overtrading, você tem que começar a limitar o número de operações que você vai fazer no dia. Pode observar, a maioria de vocês, quando tem um dia de fúria, é aquele dia que você fez mais operações do que você previa e ainda tem mais coisa, viu? Tem mais coisa aqui. Quando você tem um dia bom, você já percebeu que geralmente é o dia que você opera pouco? Vocês já pararam para perceber isso? Ela falou assim: overtrade é o primeiro estágio do dia de fúria. Vai ter aqui daqui a pouco eu vou ensinar para você o estágio em que você reconhece o dia de fúria. Aí você vai entender que é o episódio de luta e fuga. Eu vou ensinar para vocês aqui. Então, nesse caso, neste primeiro momento, vem a importância de você delimitar o número máximo de operações. Porque a gente delimitar, ó, vou escrever isso aqui. Delimitar o número máximo de operações vai cortar gatilhos emocionais, certo? Você precisa ter um número máximo para seguir, porque isso aqui vai cortar gatilhos emocionais. Então, no caso, se você vem apresentando essa característica frequentemente, pode saber. O overtrading, ele está fazendo com que você crie um padrão subconsciente de clicar a todo momento. Você começa a não esperar formar o gatilho de entrada. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Sim ou não? Vocês estão na mesma página? Estão entendendo? Só me confirma, por gentileza. Então, vamos lá. Vamos aqui, dando continuidade. E, no seu caso, se você não aguarda o gatilho de entrada, você está começando a o quê? Errar o time. Olha só, não aguardar. Isso aqui é gatilho. O gatilho de entrada te faz errar o time. Aquela historinha que eu recebo lá no Instagram. Estou entrando no time errado. No seu caso, provavelmente você não está aguardando formar o gatilho de entrada.
Isso está fazendo com que você antecipe demais as operações. Cuidado com a antecipação de entrada, porque muitas vezes o gatilho nem foi formado e você já está entrando. Sabe por que você está entrando? Pelo medo de perder o movimento, que isso daqui já é outra coisa, que se chama FOMO. O que é FOMO? FOMO é quando você tem medo de perder o movimento. A FOMO, ela faz o trader entrar no mercado ou antes da hora, ou depois que o movimento já foi entregue. O movimento já aconteceu, aquele dia que o mercado desaba, você entra e fala, meu Deus, perdi o movimento. Meu amigo, pode saber, ali você vai ter gatilho emocional. Aquele dia que você entra na frente da tela e o mercado já desabou na sua frente e você pensa, perdi o movimento. Ei, quando sua cabeça pensar, perdi o movimento, você vai ter gatilho emocional. Presta atenção nisso. Quando você pensar, perdi o movimento, significa que você vai entrar em gatilho emocional. Outro gatilho, outro problema. Menosprezar. Isso aqui tudo é gatilho de autossabotagem. Um dia fácil. Isso aqui é terrível. O que é isso, Tamara? Um dia fácil, um dia bom. Como assim, Tamara? É aquele dia em que o trader, ele entra, o mercado está todo favorável, e sabe o que ele fala? Ixi, hoje está bom demais, hoje é o dia que eu vou ficar milionário. Aí ele começa a fazer mais operações, devolve o lucro e ainda sai negativo. Ou seja, você fez um dia bom virar um dia horrível. Quantas vezes muitos de vocês pegaram dias bons e fizeram virar dias ruins? Quantas vezes você pega um dia que já está resolvido e você destrói o seu dia? Presta atenção, gatilho de autossabotagem, gatilho de fúria. Tamara, quando você sabe que se fizer uma próxima operação, mesmo dentro da sua média diária, se sair do seu GR também é fúria? Quando você sabe que se fizer uma próxima operação, mesmo dentro da sua média diária, se sair do seu GR também é fúria? Se sair do seu GR, é gatilho para fúria. Olha o que eu falei. Se você faz uma operação que está fora do teu GR, você falou mesmo dentro do seu GR, sua média diária sair do seu GR. Então, claro que é, porque nesse caso você estaria fazendo uma operação que no GR final está fora do teu GR do dia. Isso daqui é gatilho, porque você está trabalhando muito pesado para o que o teu mental aguenta, certo? Você está trabalhando pesado. Isso daqui gera gatilho para a fúria. Não é que é fúria, é gatilho para a fúria. Então, alongar o alvo, isso aqui eu já falei para vocês, mas eu vou escrever para quem está digitando. Alongar o alvo de forma indevida e sem justificativa técnica. Ou seja, não tem motivo nenhum, você está lá alongando o alvo. Muitas vezes porque ou para cobrir um loss, ou para cobrir um loss anterior, ou para resolver logo o dia. Tudo isso daqui é gatilho de autossabotagem. A questão de ser estopado no tique, violinada. Ó, presta atenção. Quando você for violinado, presta atenção. Quando você for violinado, pare, analise e veja a e veja não, e aguarde a formação de um novo gatilho. Por quê? Porque o mercado ele sempre vai entregar um novo gatilho, por exemplo, um pullback. Ele sempre vai fazer. Se ele for cair, vai desabar, ele sempre vai entregar alguma para você. Um dos exemplos é um pullback. Você aguardar a formação de um novo gatilho naquela entrada. Nesse caso, não, eu não costumo fazer parcial. Não gosto de parcial, eu não costumo fazer parcial. Nesse caso, quando o seu GR, olha só, isso aqui é um exemplo que eu estou encontrando demais nos meus alunos. Quando o seu GR está, presta atenção nisso daqui, trabalhando contra você. Meu Deus, isso daqui é terrível. Por exemplo, eu vou até parar aqui o Word e eu vou trazer para a tela o seguinte. Eu já passei muito por isso, aqui eu preciso falar. Sem o Word, presta atenção. Muitas vezes vocês estão trabalhando com um gerenciamento de risco que joga contra você. Como assim, Tamara? Traduz para mim. Sim. Muitas vezes, vou dar o meu exemplo antigamente. Eu trabalhava com um GR no mini índice, por exemplo, de perder até R$ 1.000 por dia. Mas quando eu ganhava 500, R$ 600.
No dia que eu estopava cheio. Presta atenção nisso daqui. Quando você estopa cheio e você ganha menos do que o valor que você estopa, na hora que você está com seu lucro no bolso, você sente que ele nunca é suficiente. Gatilho de ganância. Ou seja, você vai querer fazer mais para cobrir o dia do loss, porque você pensa, sabe o quê? Eu tenho que fazer mais, porque no dia que eu estopo R$ 1.000. Então, assim, isso aqui não é suficiente. Isso aqui é gatilho, isso aqui gera ganância. E isso tem morada na onde? Na escassez. Está faltando para o teu caixa. Presta atenção. Isso aqui é o teu GR que está jogando contra você. Se pergunte, o seu GR está jogando a seu favor ou está jogando contra você? Porque, assim, a maioria de vocês aqui estão trabalhando com um GR que joga contra. Ele falou assim, pode repetir? Vou pegar o exemplo do mini índice Brasil. Você tem um GR no mini índice Brasil de perder até R$ 1.000 num dia, por exemplo. Era o meu caso. Eu podia, na época, perder até R$ 1.000 no mini índice. Quando eu ganhava 500, 600. Mas no dia do stop, eu estopava 1.000 até uns R$ 1.200. O que acontecia comigo? No dia que eu estopava perdendo 2, 3 dias de trabalho. Aí eu perdia 2, 3 dias de trabalho. Quando eu ia fazer o meu lucro, o que eu pensava? Eu estou para trás, eu tenho que fazer mais, porque no dia da perda eu estou perdendo 2, 3 dias de trabalho. E aí o que acontecia? Eu não aceitava só aqueles 500. Por quê? Porque não era o suficiente, porque no dia do loss eu estava saindo muito prejudicada. Olha só, risco-retorno estava negativo, cuidado com isso. Quando você tem um gerenciamento em que seu risco-retorno está negativo, você sempre vai trabalhar com gatilho de ganância. Você vai trabalhar na escassez, você vai trabalhar na falta. O lucro não é suficiente. Porque, ó, isso é subconsciente. Teu subconsciente, ele fala assim, faz mais, porque no dia da perda você está perdendo mais do que você faz. E isso daí gera em você gatilho de quê? De ganância. Ficou claro isso para vocês? Então, beleza. Vamos voltar aqui para o Word. Vamos voltar aqui para o Word. A primeira aula que eu vejo mais mulheres participando. Eu tive vários mentores técnicos. Eu não tenho o ego inflado sobre isso, não. Tive vários mentores. Eu fiz o método Oliver, fiz Adriano Mendes lá em 2020, 2021. Fiz várias mentorias. Hoje em dia eu uso o método que eu adaptei para mim, baseado em tudo que eu estudei, certo? Eu sempre falo o seguinte: você não tem que criar a roda, não. Você só tem que pegar uma coisa que já funciona e colocar em prática. Às vezes vocês perdem tempo querendo criar a roda. Suporte, desliga o áudio aí, tem gente com o áudio ligado. Então, vamos dar continuidade aqui. Agora, vamos lá. Outro gatilho para vocês em relação ao dia de fúria. Quando você quer estar certo, e aqui vai entrar o seguinte: dificuldade em lidar com loss. Dificuldade. Quantos de vocês não passam por isso? Tomou um loss, tem a dificuldade em lidar com aquele loss, porque tem a dificuldade em assumir que o erro existe e que você está passível de ir no mercado. Você tem que sempre estar certo de alguma forma. Você quer estar certo, porque na vida, geralmente, você é aquela pessoa que tem dificuldade em lidar com os seus próprios erros ou suas próprias frustrações. Então, neste caso, olha só o que você está fazendo. Você está confundindo, você está misturando o loss, você está atrelando, olha só, atrelar o loss a erro. Quando você atrela o loss ao erro, você está trazendo a culpa daquela operação para você. E quando você entra no campo da culpa, você começa a o quê? Questionar a sua capacidade na frente da tela. Quantos de vocês estão sempre com dificuldade em lidar com o loss, porque no fundo você tem dificuldade em lidar com o erro? E aí observe o seguinte: quem é você na vida? Porque na sua vida, geralmente, você é uma pessoa que vai ter também essa dificuldade. Você está sempre querendo vencer? Você sempre quer estar certo? Você é competitivo demais na sua vida? Você tem dificuldade em lidar com o erro fora da tela? Na sua vida, você sempre gosta de estar certo? Você pode ter certeza que você vai ter um significado deturpado para o loss. E aqui vai entrar a sua briga com o mercado, porque aí já não é o mercado, é o significado que você deu para o loss. E aí,
Não saber lidar, não saber lidar com o erro e suas frustrações, vai fazer você dar um significado errado para o lance. Vai fazer você dar um significado errado para o lance. Ou seja, você é aquela pessoa que quer, de alguma forma, acertar sempre. Você pode ter certeza, se você tem esse perfil no mercado, você vai ter dificuldade com o loss. Eu sou perfeccionista e estou me ferrando com o loss. Olha só, o perfeccionista é aquela pessoa que tem dificuldade em errar porque de alguma forma você quer ser aprovado. Agora, se até Deus, se até Jesus não foi perfeito, por que que você quer ser perfeito? Começa a curar isso. E aqui eu vou te dar 3 palavrinhas-chave para curar seu perfeccionismo. Fazer, corrigir e adaptar. Digita para mim, você, Valmir, digita aí para mim. Eu vou fazer, corrigir e adaptar. Esse é o remédio para o perfeccionismo. Fazer, corrigir e adaptar. Você faz, adapta e corrige no percurso. Você não tem que estar sempre certo. Se até Jesus falhou, você quer acertar sempre por quê? Porque você quer ser aprovado. Por quem? Porque você quer ser aprovado de alguma forma, por alguém. Você tem bloqueio de necessidade de aprovação. Você tem um bloqueio de necessidade de aprovação. Você tem a dificuldade em falhar. Ou seja, a pessoa que tem, por exemplo, o medo de falar em público, ele não tem medo de falar em público, ele tem medo de falhar em público. A pessoa que quer estar sempre certa de alguma forma é aquela pessoa que ela tem medo da falha, medo do erro, medo do julgamento, medo de ser julgado. Aí você chega no mercado e você não quer falhar. Aí você deturpa o loss, porque o loss agora já vai ter um significado para você de que ele está agredindo a tua ferida, a tua dificuldade de lidar com o erro. Olha o loss agredindo uma ferida tua. É aí que está. Aqui já não é sobre o loss, sobre o mercado, é sobre o significado que você deu para o loss. E aí, vocês que ainda sofrem com isso, eu vou até digitar aqui, ó. Olha só, aqui, ó. Tudo está atrelado ao significado que você deu para o loss. Qual é o significado? E agora se pergunte. A gente até falou sobre isso lá no podcast. A gente falou assim, a gente estava lá no podcast, entramos nesse assunto, e aí a gente falou assim, no fundo, o loss, ele tem um significado diferente para cada trader. E aí, a forma como você enxerga o loss, ela está diretamente ligada a como você reage na frente da tela quando você toma loss e quando você está negativo. E em muitos de vocês, ela vai pegar nessa ferida da dificuldade de estar errado, da necessidade de acertar sempre, do bloqueio de perfeccionismo. Entendeu? Então, preste bem atenção ao significado que você vem dando para o loss, porque com certeza ele está deturpado. Ele está deturpado. Outra causa de dia de fúria, reação, olha só, reação por impulso. Pessoal, isso aqui mata vocês. Vocês entram numa operação, foi estopado, depois você faz uma nova entrada por impulso. Ô, quem está assistindo e que está até agora aqui comigo, posta lá no Instagram, faz story, me marca, viu? Que eu vou repostar vocês. Então, vocês que têm a dificuldade de, após um loss, não conseguir aguardar uma nova operação, você pode ter certeza, você está fazendo entrada por impulso. Tamara, por que que eu entro por impulso? Por que que eu entro por impulso? Quando você sente impulso, olha só, o impulso está atrelado, ó, está atrelado a perigo. Putz, isso daqui é importante. O impulso está atrelado a perigo. Toda vez que você faz uma ação na tela, uma entrada que ela foi por impulso, é porque naquele momento você está fazendo a associação com perigo. Preste bem atenção. Vocês que ainda fazem entradas por impulso, você está associando a perigo. Então, anota o seguinte: quando você fizer uma entrada, for estopado e você sentir uma reação de impulso, isso aqui é uma ferramenta de PNL, ó. Uma ferramenta de PNL. Você vai se questionar o seguinte: o que eu estou vendo aqui? Isso é uma ferramenta de PNL que eu trouxe para o trade. O que eu estou vendo aqui? Por quê?
que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando o meu campo racional para trabalhar. Você teve uma reação de impulso na frente da tela, significa que você fez uma associação com perigo. E nesse momento você tem que aplicar uma ferramenta de PNL, que é para, observa e se pergunta. Às vezes até é bom você verbalizar. O que eu estou vendo aqui? Por quê? Porque quando você faz isso, você trabalha o seu campo racional. E aqui entra uma grande questão que é o seguinte: quando você altera o seu estado emocional, aqui você tem gatilho para fúria, porque lembra do que eu falei? Ninguém faz merda tranquilo. E aqui eu vou passar uma tarefa para vocês, que é o seguinte: reconheça, comece a reconhecer o seu estado emocional na frente da tela. Comece a reconhecer, escrever aqui, ó. Comece a reconhecer o seu estado emocional na frente da tela. Agora eu vou entrar na parte boa da aula, que é explicar para vocês justamente como você vai reconhecer quando você está entrando em luta e fuga. Em qualquer uma dessas situações, você altera o seu estado emocional. Ninguém, absolutamente ninguém, faz merda tranquilo. Ninguém. Portanto, você precisa se perceber. E aí, o que vai entrar aqui? Todo dia de fúria, ele vai passar por um episódio chamado Luta e Fuga. Aqui agora é todo, viu? Ó, eu vou deixar bem claro aqui para vocês. Todo dia de fúria, aqui está um segredinho, a cereja do bolo da aula. Todo dia de fúria passa por um fenômeno chamado, luta e fuga. Todo dia de fúria passa-se por um fenômeno chamado luta e fuga. Ou seja, vocês vão aprender aqui agora como reconhecer quando você está entrando em luta e fuga na frente da tela. Isso aqui é uma das partes mais importantes da aula. Nesse caso, vocês vão... Eu vou até abrir o Miro aqui para vocês. Deixa eu só... Vou abrir o Miro, porque essa parte é muitíssimo importante. Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Tá tudo bem? Aguenta ver essa última parte. Aqui a gente já está caminhando para o final, tá? Mas eu diria que é a parte mais importante, tá? Isso daqui é muito importante. Vou abrir aqui para vocês. Vou abrir meu Miro aqui para vocês. Olha só. Vocês vão aprender isso aqui, ó. Primeira coisa, para você cair, você tem que aprender isso aqui. Quando você cai num episódio de fúria na frente da tela, você passa por esse fenômeno da luta e fuga. Portanto, a partir de hoje, vocês vão ter que aprender quando você está entrando num episódio de luta e fuga. Pouquíssimos mentores que eu estudei, aliás, ninguém, na verdade, fala isso sobre trade. Só conheço eu que falo isso sobre trade. Mas isso aqui é um fenômeno que nós, seres humanos, passamos na nossa vida. Isso aqui é um fenômeno que nós, seres humanos, passamos no nosso dia a dia. O que é que eu quero ensinar para vocês? Nós temos no nosso cérebro, presta atenção aqui para mim, olha para mim aqui. Nós temos no nosso cérebro a área do sistema frontal e nós temos, que eu vou mostrar ali para vocês. E nós temos aqui a área do sistema emocional, sistema límbico agindo. O que é que eu quero que vocês entendam? Toda vez que você entra num episódio de fúria, você obrigatoriamente vai passar por esse fenômeno que eu vou explicar para vocês agora, porque eu quero que vocês aprendam a se reconhecer quando você está entrando em luta e fuga. Porque, peraí, se todo trader que passa por um dia de fúria entra em luta e fuga, então você tem que aprender a saber quando eu estou entrando em luta e fuga na frente da tela. Porque quando você se perceber entrando em luta e fuga, ali é um momento em que você tem que entender o seguinte: você vai ter que sair da tela, porque quimicamente, a nível de cérebro, isso tem um tempo para passar, a média de 40 minutos. Portanto, se você entra no episódio de luta e fuga e você continua na frente da tela, pode saber, ali o seu dinheiro vai todo pelo ralo no dia. Sabe aquele dia que você perde o dinheiro que você nem imaginava, que tem gente que faz transferência para a corretora, se estiver operando mesa, compra outro exame da mesa, quebra o exame, compra outro. Aí, se for o dinheiro próprio, acabou o dinheiro, dá um jeito de fazer um Pix para a corretora, para poder operar de novo. Aqui, gente, isso aqui é o episódio em que você entrou em luta e fuga e não saiu da frente da tela. Eu preciso muito que hoje vocês saiam daqui entendendo
Quando vocês estão entrando em luta e fuga? Porque aqui está uma das cerejinhas do bolo do dia de hoje. Então, eu vou mostrar a vocês no Miro, porque eu quero que vocês aprendam a reconhecer isso. É aí que tá. Eu vou explicar de um jeito simples, porque isso é assunto de neurociências, mas eu vou simplificar aí na cabeça de vocês. Vamos para o Miro aqui, ó. Vamos lá. Aprendam o seguinte, vou falar de um jeito simples, não quero aqui dar aula de neurociências, é só o que você vai aplicar como trader, certo? Porque o objetivo de vocês aqui não é fazer curso de neurociências, não. Então, presta atenção numa coisa aqui. Nós traders, nós temos aqui, ó, nós seres humanos, nossa área de sistema frontal, isso aqui é a área do racional, ou seja, a nossa área racional. Aqui atrás, nós temos o sistema límbico agindo, que é a área do campo emocional. Tamara, como é que começa isso? Como é que começa? Toda vez que o seu cérebro, ele reconhece, olha só, toda vez que ele reconhece um episódio que está atrelado a perigo, ele vai interpretar o loss, como ameaça e ele vai te colocar para tomar uma ação na frente da tela. Então, aí o que é que vai acontecer naquele momento? Você, após um loss, devolveu um lucro, tomou um loss maior do que devia, entrou num estado onde você está de frente para a tela e sente, aqui agora eu vou começar a passar para vocês o que você vai sentir na hora. Presta atenção, isso daqui é cérebro com corpo humano. Presta atenção nisso daqui. Quais são as características de um episódio de luta e fuga? Aqui, ó. Você vai ter o seu estado emocional vai ser alterado, você vai ter taquicardia, você vai ter boca seca, você vai ter coração acelerando, junto às vezes com boca seca, e uma certa hesitação, as mãos começam a suar. Quem de vocês aí sente isso às vezes? Isso aqui, gente, são sinais de que você está entrando em luta e fuga. Ou seja, você tem uma associação de fatores fisiológicos ali, junto com todo aquele contexto, onde você começa a ter uma série de descargas no seu cérebro ali, você começa a ter uma série de descargas emocionais para o seu corpo lutar ou fugir. Aqui agora eu já vou deixar mais claro para vocês. Vamos lá. Entendendo o episódio de luta e fuga na prática. Bora lá. Resumindo aqui para vocês. Você entra numa operação. Você contava que a operação iria dar gain. A operação da loss. Primeiro loss do dia. Aí você vai lá e toma segundo loss do dia. Aqui você já começa a ficar com o seu estado emocional alterado. Quando você se perceber na frente da tela, anota aí, característica do dia de luta e fuga. Visão de túnel. Vou falar de novo. Visão de túnel. É quando você perde a referência da periferia e você só enxerga o micro, você não enxerga o macro. Sabe quando você tem um dia de fúria? Vocês aí vão se identificar muito com isso. Você tem um dia de fúria que você começa a não perceber mais nada ao seu redor. Você só enxerga aqueles candles, você só enxerga o que está na sua frente ali e você só quer dar um jeito de sair daquilo ali. Você só quer dar um jeito de resolver. Vocês já sentiram isso? Fala, rosto queima. Fala para mim alguma das coisas que vocês sentem na frente da tela. Fala aí. A Sandra colocou rosto queima, coração palpitando, fico como se fosse hipnotizada. Essa questão de hipnotizada é o seguinte, ô Jana, isso aqui tem a ver com o que eu acabei de falar. Você desenvolve visão de túnel. Você começa a enxergar só o micro e você não enxerga ao teu redor. O seu coração acelera, boca seca. Tamara, por que isso? Pega isso daqui, ó. Pega isso daqui, ó. Pega isso daqui. O seu cérebro, quando ele percebe que você está em perigo, primeiro, segundo loss do dia, o que ele quer fazer? Ele fala assim, cara, é o seguinte, perigo à vista, estamos ferrados. Segundo loss do dia, perdemos nosso lucro, faz alguma coisa. Sabe por quê? Faz alguma coisa porque isso aí é dor e o cérebro não gosta de dor. E aqui eu vou ensinar uma coisa para vocês.